Era uma daquelas madrugadas quentes, típicas do interior de Minas Gerais, onde o ar parecia pesado demais para ser respirado. Clara Andrade estava deitada em sua cama tentando escapar do calor insuportável enquanto ouvia o som distante dos grilos lá fora. Seus pensamentos vagavam entre o cansaço do trabalho no hospital e as memórias de sua mãe, que há anos já não estava mais ali para compartilhar aqueles momentos de silêncio. A casa estava envolta em nidão, exceto pelo tênue brilho da lua que atravessava as cortinas finas. De repente, um som inesperado atirou de seus devaneios batidas suaves. Na porta do seu quarto, Clara está acordada. Era a voz de Sebastião, seu pai, mas soava diferente, hesitante, como se ele estivesse carregando algum peso invisível. Curiosa e preocupada, Clara se levantou e abriu a porta. O que foi, pai? Está tudo bem? Eu preciso de ajuda com algo no meu quarto, ele respondeu, evitando olhá-la nos olhos. Sua expressão era indecifrável, uma mistura de nervosismo e urgência. Sem entender o motivo da estranheza na voz dele, Clara o seguiu até o quarto, notando que ele caminhava devagar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras antes de falar. Ao entrar, ela percebeu que havia algo sobre a cama, uma mala antiga parcialmente aberta com papéis e fotografias espalhados por cima. O que é isso? Perguntou Clara, confusa. É complicado, murmurou Sebastião, fechando a porta atrás deles. O som ecoou pela casa, silenciosa, tornando o momento ainda mais tenso. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Clara Andrade sempre teve uma vida marcada pela rotina e pelo dever. Aos 24 anos, dividia seu tempo entre o trabalho no hospital local, onde cuidava de pacientes com dedicação, e os cuidados com seu pai, Sebastião. Desde a morte de sua mãe 5 anos antes, ela assumirá o papel de principal responsável pela casa e pelo bem-estar do pai. Sebastião era um homem rígido e reservado, com poucos amigos e ainda menos disposição para falar sobre seus sentimentos. Clara sempre admirou sua força silenciosa, mas também sentia que havia algo nele que permanecia inacessível, como se ele guardasse segredos que nunca compartilharia. Apesar disso, eles mantinham uma relação próxima, baseada em respeito mútuo e dependência tácita. No entanto, nos últimos meses, Clara começara a notar pequenas mudanças no comportamento de Sebastião. Ele parecia mais distraído, às vezes a observava por mais tempo do que o necessário, como se estivesse pensando em algo que não ousava dizer. Certa vez, enquanto tomavam café na cozinha, ele elogiou seu cabelo, algo que nunca havia feito antes. O comentário foi casual, mas deixou Clara desconfortável, embora ela não soubesse explicar por quê. Além disso, Clara sentia que sua própria vida estava paralisada. Ela adiava planos pessoais, como viajar ou investir em um relacionamento, porque sempre colocava as necessidades de Sebastião à frente das suas. No fundo, sabia que isso criava uma tensão dentro dela, mas não conseguia imaginar outro caminho agora. Naquela madrugada estranha, enquanto seguia seu pai até o quarto, Clara percebeu que algo estava prestes a mudar, algo que poderia abalar para sempre a dinâmica entre eles. O que será revelado naquela mala antiga? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário com a palavra segredos para continuar acompanhando essa história cheia de mistérios e emoções intensas. No quarto de Sebastião, a atmosfera era pesada, como se o ar estivesse carregado de segredos prestes a serem revelados. Clara observou enquanto ele hesitava antes de pegar uma das fotografias da mala antiga. Era uma imagem desbotada de sua mãe, jovem e sorridente, ao lado de um homem que ela não reconheceu imediatamente. Quem é esse? Perguntou Clara, apontando para o estranho na foto. Sebastião suspirou profundamente, evitando olhá-la nos olhos. Esse alguém do meu passado, alguém que eu nunca te contei sobre. Sua voz estava carregada de emo, algo que Clara raramente ouvia nele. Curiosa e confusa, Clara começou a examinar as outras fotografias e papéis. Entre eles encontrou cartas escritas à mão, algumas com datas que remontavam a anos antes de seu nascimento. Ao ler trechos aleatórios, percebeu que falavam de amor, traição e decisões difíceis. Porque está me mostrando
demonstrando isso. Agora, perguntou ela sentindo um nó na garganta. Porque preciso que você entenda algo sobre mim, respondeu Sebastião, aproximando-se mais do que o necessário. Ele colocou uma mão no ombro dela, um gesto que deveria ser paternal, mas que enviou um arrepio inesperado. Pela espinha de Clara, ela olhou para ele, notando algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Naquele momento algo mudou entre eles. O que antes era apenas uma relação pai e filha começou a ganhar novos contornos, mais intensos e perigosos. Nos dias seguintes àquela madrugada no quarto de Sebastião, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. As fotografias e cartas continuavam em sua mente, assim como a estranha proximidade que sentirá com o pai naquela noite. Ela tentava se convencer de que era apenas uma questão de curiosidade, mas algo dentro dela sabia que era mais do que isso. Sebastião também parecia diferente. Ele passou a observá-la com mais frequência, seus olhares carregados de algo que ela não conseguia ficar. Talvez culpa, talvez desejo. Certa vez, enquanto preparavam o jantar juntos, ele tocou seu braço acidentalmente ao passar um prato. O contato foi breve, mas suficiente para fazer ambos se afastarem rapidamente, como se tivessem sido pegos em flagrante. Clara começou a questionar seus próprios sentimentos por aqueles gestos simples. A faziam sentir tanto desconforto e ao mesmo tempo uma estranha excitação. Ela tentava evitar ficar sozinha com ele, mas sempre acabava encontrando desculpas para conversar ou ajudá-lo com algo. Uma noite, enquanto assistiam à televisão na sala, Sebastião comentou casualmente: você tem os mesmos olhos da sua mãe. A frase pareceu inofensiva, mas o jeito como ele a disse, olhando fixamente para ela, fez com que Clara sentisse um calor subir pelo seu rosto. Ela desviou o olhar tentando disfarçar sua confusão. Sabia que estavam caminhando por um terreno perigoso, mas não conseguia encontrar forças para dar um passo atrás. Até onde Clara e Sebastião irão nessa tensão crescente? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário com a palavra atenção para continuar acompanhando essa história cheia de emoções intensas e segredos proibidos. Uma semana depois daquela noite reveladora, Clara decidiu enfrentar seus sentimentos de frente. Ela sabia que algo havia mudado entre ela e Sebastião, mas não conseguia mais ignorar a atração que sentia por ele. Certa noite, enquanto todos na casa já dormiam, ela caminhou até o quarto do pai com o coração acelerado. Bati na porta suavemente, esperando que ele estivesse acordado. Quando ele abriu, parecia surpreso ao vê-la ali. Clara, o que houve? Perguntou a voz baixa para não acordar os vizinhos. Eu precisava falar com você, disse ela, entrando sem esperar pelo convite. O quarto estava iluminado apenas pela luz fraca de um abajur, criando uma atmosfera íntima e carregada de expectativa. Eu não consigo parar de pensar naquela noite, admitiu Clara, suas mãos tremendo levemente, em como você me olhou, em como eu me senti. Sebastião hesitou, visivelmente dividido entre o dever e o desejo. Isso é errado, Clara. Você sabe disso, murmurou, mas seus olhos traam a luta interna que ele travava. Mas eu não consigo evitar, respondeu ela, aproximando-se lentamente antes que ele pudesse reagir. Clara colocou uma mão em seu rosto e o beijou. Foi um gesto impulsivo, cheio de paixão reprimida e confusão emocional. Por um momento Sebastião resistiu, mas logo cedeu, puxando-a para mais perto. O beijo foi intenso, carregado de culpa e desejo. Ambos sabiam que tinham cruzado uma linha irreversível naquela noite. O quarto de Sebastião se transformou em um refúgio, onde todas as barreiras morais, emocionais desmoronaram após o beijo inicial. Clara e Sebastião não conseguiram mais resistir à atração que os consumia. Ele a puxou para si com uma urgência que ela nunca havia visto antes, como se estivesse lutando contra anos de repressão. Isso vai mudar tudo, sussurrou Sebastião entre beijos, sua voz carregada de conflito, mas também de desejo incontrolável. Eu sei, respondeu Clara, suas mãos tremendo enquanto desabotoava a camisa dele, mas eu não consigo mais voltar atrás. Eles se entregaram completamente ao momento, esquecendo-se do mundo lá fora. Cada toque, cada suspiro era uma confissão silenciosa dos
Sentimentos proibidos que vinham, crescendo há meses. A conexão entre eles era intensa, quase dolorosa, como se estivessem tentando preencher um vazio que nenhum dos dois sabia que existia. Quando tudo terminou, ambos permaneceram em silêncio por um longo tempo, ainda abraçados. O peso do que haviam feito começava a se instalar sobre eles, mas nenhum dos dois queria ser o primeiro a falar. O que vamos fazer agora? Perguntou Clara, finalmente, sua voz quase um sussurro. Sebastião suspirou profundamente, passando uma mão pelo rosto. Não sei, admitiu, mas isso muda tudo entre nós. Ambos sabiam que aquela noite marcaria o início de algo que não poderiam mais desfazer, um segredo que os uniria para sempre, mas também os colocaria em um caminho perigoso. O acontecerá depois dessa noite sem volta. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário com a palavra proibido para continuar acompanhando essa história cheia de emoções intensas e decisões arriscadas. Nos dias que se seguiram aquela noite, Clara e Sebastião tentaram manter uma aparência de normalidade, mas a tensão entre eles era palpável. Evitavam ficar sozinhos na mesma sala, mas seus olhares frequentemente se encontravam carregados de culpa e desejo reprimido. Clara estava dividida entre o arrependimento e a satisfação por finalmente ter enfrentado seus sentimentos. Durante o dia, ela se concentrava no trabalho no hospital, tentando afastar os pensamentos sobre o pai, mas à noite, enquanto deitada em sua cama, revivia cada detalhe daquela noite proibida. O que eu fiz? Perguntava-se repetidamente, sabendo que havia um limite que nunca deveria ser ultrapassado. Sebastião, por outro lado, parecia mais distante do que nunca. Ele passou a evitar conversas pessoais com Clara, mergulhando em um silêncio que deixava claro seu conflito interno. Certa vez, durante o café da manhã, ele murmurou: "Isso não pode acontecer de novo", sem olhar para ela, mas Clara sabia que era mais fácil dizer do que fazer. A atração entre eles presente, mesmo que ambos tentassem ignorá-la. Uma tarde, enquanto arrumavam a cozinha juntos, suas mãos se tocaram acidentalmente ao pegar o mesmo prato. Ambos recuaram rapidamente, mas o calor daquele breve contato foi suficiente para reacender as chamas que tentavam apagar. "Não podemos continuar assim", disse Sebastião, finalmente rompendo o silêncio, "mas também não sei como parar". Clara baixou os olhos, sentindo o peso das palavras dele. Sabia que precisavam tomar uma decisão, mas nenhuma opção parecia menos dolorosa do que a outra. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Clara e Sebastião. Eles tentaram retomar suas rotinas, mas a sombra do que havia acontecido entre eles pairava constantemente sobre suas cabeças. Conversas casuais se tornaram raras e os momentos em que estavam sozinhos, carregados de silêncios desconfortáveis e olhares furtivos. Uma noite, enquanto caminhavam pelo quintal da casa sob o céu estrelado, Clara finalmente decidiu confrontar o pai. "Não podemos continuar assim", disse ela, sua voz firme apesar do nervosismo. "Precisamos decidir o que fazer". Sebastião suspirou profundamente, seus olhos fixos no horizonte. "Eu sei", respondeu ele, sua voz quase um sussurro, "mas não sei como consertar isso". Clara sentiu um nó na garganta. Sabia que qualquer decisão que tomassem teria consequências irreversíveis. Se continuassem juntos, arriscariam perder tudo: sua família, seu respeito próprio, talvez até sua sanidade. Mas se escolhessem se separar, teriam que conviver com a dor de reprimir algo que nenhum dos dois conseguia mais negar. No final, ambos optaram por uma temporária manter distância física e emocional, na esperança de que o tempo ajudasse a apagar o que haviam feito. No entanto, cada vez que seus olhos se encontravam, sabiam que aquele segredo ainda os unia de maneira inquebrável. A história termina com Clara sentada na varanda da casa, observando o nascer do sol. Sebastião aparece à porta, hesitante, mas não diz nada. Ele apenas a observa por um momento antes de voltar para dentro. O futuro deles permanece incerto, como um caminho coberto por névoa densa. Qual será o destino de Clara e Sebastião? Curta este vídeo e inscreva-se no canal.